Boa noite para ti que está nos acompanhando na TV Câmara Caxias, nas redes sociais do Parlamento Caxiense, na programação do canal 16 da NET. A partir de agora, você acompanha a sessão solene que entrega a medalha Percy Vargas de Abreu e Lima para a professora do Serviço Social da Universidade de Caxias do Sul, Ana Maria Paim Camardelo, ela que é mestra, doutora em serviço social e recebe essa medalha pelo reconhecimento na luta pelos direitos humanos. Aqui ao meu lado está a vereadora Rose Frigieri, que integra a Comissão dos Direitos Humanos aqui da Casa Legislativa. Vereadora Rose, reconheceu o trabalho da professora Ana. A professora Ana era a minha fonte, gente, lá no período que eu trabalhava na UX-TV. E ela é incrível. Eu nunca tive aula com ela, mas eu tive a possibilidade de entrevistar ela muitas vezes no Rede de Olhares. E ela realmente tem um trabalho magnífico. Reconhecer ela com uma medalha que recebe o nome do Percy é algo importante, até para que as pessoas entendam mesmo o que a gente está falando na verdade, né, vereadora Rose? Essa medalha ela foi criada aqui pela então vereadora Ana Corso, quando ela era presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. É um prêmio que é concedido a pessoas, às entidades, às instituições que se sobressaem na área dos direitos humanos de 2 em 2 anos. Então, ela é também a pessoa, enfim, foi eleita aqui por unanimidade por 2 membros da Comissão de Direitos Humanos, um da OAB e 2 do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Foi o nome de consenso da professora Ana. E o nome do Percy, né, muito importante a gente relembrar, que foi um advogado, vereador dessa casa, cassado pela ditadura, na época da ditadura, então, e que lutou muito pelas comunidades, pelos direitos humanos, porque, na verdade, quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos de uma gama de coisas, porque quase tudo é direito humano. E o dia de hoje, que comemora-se também, esse ano, 77 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali depois da guerra, é uma data também importante, simbólica, marca o fim de uma luta dos 21 dias de ativismo contra a violência sobre as mulheres. Então, essa data de hoje é muito simbólica e eu acho que vai ser bem bonita essa homenagem que nós estamos fazendo para a professora Ana Camardelo, que tem uma história e que, aliás, agora, recentemente, está também como coordenadora do Observatório de Direitos Humanos Padre Roque Graziotin, que está vinculado à Universidade de Caxias do Sul. Está fazendo um trabalho também muito importante. Nós tivemos a oportunidade de ver um pouco desse trabalho agora na sessão de segunda-feira, sessão à noite também, de segunda-feira. Não, muito bacana. E a gente destaca que a entrega dessa medalha está sendo no dia de hoje, dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para finalizar nossa entrevista e para começar a solene, vereadora Rose, quando a gente reconhece uma pessoa que luta pelos direitos humanos, a gente está reconhecendo todas as pessoas que se importam e entendem de fato o que são os direitos humanos, que são os direitos básicos, inclusive previstos na Constituição brasileira, né? Sim, nós estamos numa retomada de democracia no país, uma democracia ainda frágil, vídeo que anda acontecendo por aí, mas esse ano foi ano de conferências, inclusive teve aqui, a professora Ana também teve um papel fundamental, estava lotada essa casa, na Conferência Municipal de Direitos Humanos, e nesse exato momento está tendo a abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, que vai acontecer essa noite, quinta e sexta em Brasília, com a ministra e tal. Então, eventos importantes estão acontecendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Porque os direitos humanos é universal, deveria ser para todos e todas. Muito obrigada, uma ótima solene. Obrigada, acompanhe a gente, que vai ser bem legal. Obrigada, vereadora Rose. Então, a gente deixa o convite para que você acompanhe, então, a entrega da medalha Percy Vargas de Abreu e Lima para a professora Ana Camardelo. Fique conosco, TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga da comenda Medalha Percy Vargas de Abreu e Lima para a professora Ana Maria Paim Camardelo.
Fazem parte dessa mesa principal este vereador Lucas Carenhato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a nossa homenageada da noite, professora Ana Maria Paim Camardello, diretor da FAS, representando o prefeito Adilode Domênico, Rafael Vieira, secretária da mesa, vereadora Rose Frigeri, e colegas vereadores intitulados pupilos da professora Ana Camardello, vereador Cláudio Libardi, vereadora Andressa Marques e vereadora Estela Balardim. Convido os presentes para a imposição de respeito a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, lacrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais variedade, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, lacrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruto sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge à luz. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido a secretária da mesa, a vereadora Rose Frigeri, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene. Pois não, então... Vai ficar de pé. Presidente da OAB, senhor Maurício Graziotin. Coordenador-geral do Colégio São Carlos, senhor Jorge de Godoy. Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Everaldo Sescon. Representante do Diretório Acadêmico do Serviço Social da UX, Ângela Júlia Alves. Representante da Credisol, professor Luciano Piccoli. Representante da Quarta CRE, Cleudete Piccoli.
Diretor da área de Humanidade, professor Dr. Vanderlei Carbonara, da Universidade. Diretor da área de Ciências Jurídicas, da UX, professor Edson Marques. Coordenadora do curso de Direito, professora Raquel Duarte. Vice-reitor da UX, professor Dr. Asdrubal Faravinha. Coordenador do CAN, professor Adriano Pistorello. Diretora executiva do CAN, irmã Celsa Zucco. Conselho Municipal dos Direitos Humanos, o presidente, advogado Leonel Ferreira. Cidadão caxiense, senhor Cláudio Pessoa de Oliveira. Diretório Acadêmico do Serviço Social da UX, Gabriela Generoso. Curso de Serviço Social da UX, Elizabeth Bertelli. Representando o DCE UX, Eliane Fernandes. Representando o vereador Edson da Rosa, Francisco Francischetti. Diretor administrativo da FAS, já anunciado aqui na mesa, representando o executivo Rafael Bueno. IAB Caxias e Coletivo Meio, Manuela Retori. Representante da deputada federal Denise Pessoa, Suelen dos Santos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Rose Frigieri. A comenda Medalha Percy Vargas de Abreu e Lima foi instituída pelo Decreto Legislativo 141/A de 22 de julho de 2003, a partir da iniciativa da ex-vereadora Ana Maria Corso, outorgada por esta casa. Outorgada por esta casa, a distinção é concedida à pessoa, grupo de pessoas ou entidade que tenha destaque na defesa dos direitos humanos no município de Caxias do Sul. O nome de hoje foi escolhido por uma comissão formada pelas seguintes entidades: Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Caxias do Sul, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores. Neste momento, convido a vereadora Rose Frigieri, integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, para fazer seu pronunciamento em nome desta Casa Legislativa. Então, boa noite a todas, a todos, a quem nos acompanha aqui, essa casa cheia, né, Ana? E também a quem nos acompanha pelas redes, pela TV Câmara. Hoje, sem dúvida, é um dia especial, né? Quero, além de todas as pessoas mencionadas já aqui, fazer uma saudação especial à mesa, ao Rafael, representando a FAS, meus colegas vereadores e vereadoras, Estela, vereadora Andressa Marques, Cláudio Libardi, vereador Lucas, e a homenageada, né, a Ana Camardello, Ana Maria Paim Camardello, que está aqui meio de tantas pessoas importantes, meio do seu companheiro de uma vida inteira, nosso amigo também, Marcos Costa, e vários amigos e amigas aqui presentes te prestigiando, porque tu é uma pessoa especial, acredito que tanto na vida acadêmica, por esse reconhecimento, como na vida pessoal de muitas pessoas. Então, falando um pouco mais solenemente, né, a Ana Maria Paim Camardello, ela traz em sua trajetória um compromisso permanente com a dignidade humana, com a luta das pessoas, com uma transformação social. Graduou-se em Serviço Social pela Universidade de Caxias do Sul em 1993, fez mestrado em 1997 e doutorado em 2009, ambos em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul. E ao longo desses anos, a Ana consolidou-se como uma das vozes mais comprometidas da nossa região na defesa dos direitos humanos. Professora adjunta da Universidade
adjunto 3 da Universidade de Caxias do Sul, atua na graduação em serviço social, também nos programas de pós-graduação de Direito e de Psicologia, formando profissionais que carregam consigo o mesmo senso de responsabilidade social que orienta seu caminho. Ontem, quando nós votamos essa comenda aqui, essa homenagem, as 2 vereadoras, mais o vereador Libardi, que estão na mesa, fizeram muita referência ao trabalho, ao conhecimento que tiveram contigo na Universidade de Caxias. Foi muito emocionante, muito simbólico as declarações que a gente ouviu aqui na sessão de ontem. Quero aqui também fazer uma saudação especial à Ana Corso, ex-vereadora dessa casa, que foi a pessoa que, quando presidente da Comissão de Direitos Humanos, instituiu essa medalha, essa homenagem que é concedida de 2 em 2 anos. A atuação acadêmica e comunitária da Ana Camardello é ampla e profundamente enraizada. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais, a Incubadora Social e Tecnológica da UX, a Cátedra Sérgio Vieiro de Mello, parceria com a ONU, que fortalece ações de acolhimentos a migrantes refugiados. Esses espaços expressam sua visão de universidade conectada à vida real, às vulnerabilidades e às urgências da sociedade. Atualmente, também, a Ana está coordenando o recém-criado Observatório de Direitos Humanos Padre Roque Graziotin. Nós tivemos aqui na segunda-feira o lançamento do início desse trabalho, onde foi apresentado a proposta desse ano, que revela um pouco essa questão de a academia estar próxima da comunidade, porque o trabalho é com crianças e adolescentes da região oeste da cidade, ali, Reolon, Mariane, o trabalho que está sendo coordenado pela professora Ana Maria. E ela falou naquele dia: começamos com crianças e adolescentes da região oeste da cidade. Gosto de apresentar o observatório como um lugar que transforma dor e informação. Não adianta produzir diagnósticos que fiquem apenas na academia. É preciso transformar isso em ações. Essa foi uma das falas da professora Ana, segunda passada, aqui nessa casa. Então, para concluir, falando um pouquinho dessa trajetória da Ana, que sempre trabalhou e teve intervenções em políticas públicas sociais, pessoas em vulnerabilidade, risco social, trabalho, migração, políticas ambientais, resíduos sólidos, que mostram esse olhar sensível e comprometido com quem mais precisa ser visto, ouvido e protegido, e que muitas vezes é invisibilizado pela nossa sociedade. A trajetória da Ana Maria Paim Camardello é marcada pela combinação rara de rigor acadêmico e humanidade generosa. Hoje, ao homenageá-la, reconhecemos não apenas suas conquistas profissionais, mas a força com que ela transforma reconhecimento em cuidado, pesquisa em ação e compromisso em direitos concretos para tantas pessoas. E aqui eu quero agradecer especialmente a diretora de Direitos Humanos da OAB, ao meu colega também advogado, Leondel, que é o presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, e que junto com a comissão dessa casa, nós fizemos uma discussão onde tinham várias propostas, porque por sorte, nós temos em Caxias muitas pessoas que pensam, que fazem, que agem, que fazem cotidianamente os direitos humanos. E a partir desse debate nós chegamos ao nome, então, consensual da professora Ana Maria Paim Camardello para receber essa homenagem. Para encerrar, eu gostaria de dizer que o nome do Percy para essa homenagem é um nome muito simbólico. O
Percy, além de advogado, criminalista, jornalista, também foi advogado dessa casa, advogado cassado pela ditadura, e hoje, no Dia dos Direitos Humanos, no dia que se comemora 77 anos da Declaração dos Direitos Humanos, no dia que se busca ainda lutar por uma democracia, é simbólico, nesse dia, estarmos entregando um nome, uma medalha com o nome de uma pessoa que é o símbolo daquilo que lutou muito para construir essa sociedade democrática que nós temos hoje, e dizer uma visão de direitos humanos, porque são muitas coisas, né? Mas os direitos humanos lembram que ninguém caminha sozinho. Toda vida tem dignidade, todo sonho merece respeito e toda voz importa. Defender os direitos humanos é escolher todos os dias um país onde a vida vale mais do que o silêncio e a justiça fala mais alto que o medo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Eu passo para a sua manifestação, assistente social e vereadora dessa casa, a vereadora Andressa Marques. Presidente Lucas, obrigada pelas referências. E eu não poderia deixar de fazer uma breve, nem que fosse, né, saudação nessa noite tão especial. E lembrar das pessoas que marcaram, né, a nossa formação, presidente Lucas, e fazia ali uma reflexão agora. E lembrava, né, quando a vereadora Rose citou o DCE, o DA de Serviço Social, as representações da Universidade de Caxias do Sul. E eu fui coordenadora geral do Diretório Central de Estudantes junto com o vereador Cláudio Libardi. Hoje somos vereadores dessa casa. Na época, o vereador Lucas era coordenador da CRUM, funcionário da Universidade de Caxias do Sul, e hoje é vereador dessa casa. E a vereadora Estela também foi do movimento estudantil, né? Naquela época secundarista, e hoje é vereadora dessa casa. Então vejam como os movimentos sociais, o movimento estudantil, ele atravessa a nossa vida, e como a formação acadêmica ela é central para a nossa vivência mesmo que política, nos espaços de trabalho, nos espaços sociais. Então, queria saudar aqui a presença dos estudantes, mas não poderia deixar de saudar os professores e as professoras que foram fundamentais na minha trajetória, né? Então, como falar do curso de Serviço Social da UX e não falar da professora Ana e da professora Elizabeth Bertelli? Se hoje nós temos um curso presencial extremamente qualificado, que é uma referência no Estado, que é um dos poucos presenciais, é muito pelo papel de vocês. Queria fazer esse reconhecimento público. E todo mundo sabe do meu posicionamento político, né? Que eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui posicionada, desde a universidade sempre fui do mesmo partido, mas, sem dúvidas nenhuma, o serviço social foi central na minha formação. Então, se hoje eu tenho, né, uma percepção de política pública, de direitos sociais, de construção coletiva, de território, da importância do território para as pessoas da nossa cidade, uma visão geral das políticas públicas, é porque eu sou assistente social e é porque eu fui formada por essas professoras, né? Então, vejam o papel importante que nós temos, né? E aqui aproveitar para saudar o nosso querido professor Edson. Descobrimos depois de anos que somos parentes, inclusive, né, professor Edson Marques, a professora Raquel, a professora Asdrubal, né, o professor Álvaro. Muitos não sabem que eu fui estudante de jornalismo antes de ser de serviço social, né? Gostava muito de vários professores, mas percebi que, na verdade, o meu futuro era no serviço social. Então, não poderia deixar de falar tudo isso e de dizer que essas professoras, né, em especial a professora Ana, aqui nessa noite de hoje, foram fundamentais, prof. Queria te dizer que, em momentos como que o óbvio precisa ser dito cada vez mais, né? As pessoas muitas vezes não entendem, porque, por exemplo, estou usando essa camiseta que diz ditadura nunca mais. Tem gente que acha que a gente nunca mais vai viver uma ditadura, né? Mas, às vezes, a gente olha para os nossos espaços de representação, os nossos colegas vereadores estão aqui, sabem do que eu estou falando, e sabem que a nossa democracia, infelizmente, ela não está 100% garantida. A gente sempre precisa defender, reiteradamente, para que a gente nunca esqueça como é viver sem uma democracia, né? E direitos humanos, né? E a professora Ana está recebendo uma comenda, né, que referencia os direitos humanos. Um termo tão simples que fala, para finalizar, né, do acesso aos direitos básicos que todo ser humano precisa ter, mas que é tão criminalizado, né, mas que é tão rotulado e é tão
pisoteado por várias pessoas da nossa sociedade. Então, ser referenciada pela academia, e eu, o vereador Libardi, a gente sempre diz aqui, a gente está falando isso porque a gente referencia a ciência, a gente referencia a pesquisa, a gente não cansa de dizer isso. E, para muitos colegas, né, isso precisa ser dito porque, infelizmente, a gente vive tempos de negação da ciência, professora Ana. Então, homenagear a senhora nessa noite aqui. Professores e professoras que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa formação, que formam vereadores e vereadoras, que formam cidadãos e cidadãs, que formam profissionais, pessoas que vão fazer a diferença na nossa sociedade, é fundamental. E saiba que você, como professora, foi essencial na nossa trajetória e que a gente possa valorizar cada vez mais essas pessoas, né? Não é uma simples homenagem, uma comenda, uma referência. É, sim, um símbolo de algo que, nesse momento, precisa ser cada vez mais reafirmado, que é a democracia, os direitos humanos, a ciência, a pesquisa e aquilo que mais importa para que a gente possa tomar as decisões na nossa sociedade, que é a participação das pessoas que são atingidas pelas políticas públicas. Então, por isso, sinta-se abraçada por essa vereadora, né, pela nossa bancada, sem dúvidas nenhuma, mas por essa casa que precisa, né, cumprir o seu papel histórico de referenciar as pessoas que realmente fazem a diferença na nossa cidade. Por isso, obrigada, professora Ana, pelo seu papel e por todos os professores e professoras que fazem a diferença na nossa vida e na nossa sociedade. Obrigada, gente. Boa noite para todos nós. Convido para a sua manifestação acadêmica de assistente social, colega vereadora Estela Balardim. Boa noite a todas e a todos, já nominados no protocolo, aos meus profs, minhas colegas, em especial a prof. Ana, que bom estar aqui. Faço hoje, especialmente, um esforço grande devido à minha saúde, mas me sinto muito feliz e me sinto num ambiente muito mais leve do que normalmente esse ambiente político é. Porque aqui estamos falando de uma pessoa que traz, junto com toda a sua luta, com toda a sua trajetória, essa leveza no olhar para um mundo melhor, na possibilidade de transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Então, parabéns à vereadora Rose por ter feito esse debate na comissão, ter apresentado o nome da prof. Ana, para que hoje a gente possa estar aqui dando esse reconhecimento a todo um curso representado por você, pela Prof. Beth, que nos fazem ter uma visão crítica do mundo onde nós vivemos. E isso é tão essencial para nós, pessoas, e para nós, parlamentares, que estamos aqui, entender o porquê que o nosso mundo é assim e também pensar em como a gente pode transformar. E eu acho que as pesquisas, os projetos, o que você propõe que a gente busque e aprenda dentro da universidade serve para isso, para a gente olhar para os nossos problemas reais, para aquilo que a gente pode fazer de real no nosso dia a dia. Isso, com certeza, transforma a nossa vida acadêmica e, sem sombra de dúvidas, também transforma a nossa sociedade. Então, muito obrigada. Nada mais que justa essa homenagem. Parabéns, mais uma vez, a todos os envolvidos. Parabéns, vereadora Estela Balardim. E agora, vereador Cláudio Libardi, parafraseando o ex-vereador dessa casa, José Carlos Monteiro, diria o doutor das causas justas. Dá a palavra da tribuna. Que alegria, presidente Lucas, meus cumprimentos ao senhor, cumprimentar o meu amigo Maximiliano Luquezzi, advogado, meu amigo Lucas Batiste. Eu sou advogado hoje, graças ao professor Edson Dinon Marques, me convenceu a seguir a carreira da advocacia. Não tinha pretensão de ser advogado. Meus cumprimentos, professor Edson, um prazer. Professor Adir, meu professor no mestrado também, meus cumprimentos ao senhor. Professora Ana Camardello. Prof. Ana Camardello, acho que na formação da sociedade, no topo deve estar a dignidade da pessoa humana. E eu preferi fazer a minha campanha no ano passado falando sobre a dignidade da pessoa humana, que é algo que é muito distante, porque às vezes não é palpável a todos. E mais do que dignidade da pessoa humana, nós precisamos promover uma alteração de cultura para fazer um combate àqueles que são invisíveis, Prof. Ana. E a senhora dedicou a vida à pesquisa, à academia, àqueles que muitas vezes são invisíveis.
E isso que é admirável na conduta da senhora. Porque pesquisar o que todo mundo quer pesquisar, o que todo mundo quer ler é muito fácil. Agora, pesquisar os invisíveis é o que ninguém quer. Pesquisar, prof, infelizmente, quem tem a dignidade suprimida na catação, a senhora foi fazer. Quem tem a dignidade suprimida porque precisa, para ter o mínimo de dignidade mantida, migrar, ninguém quer fazer, a senhora foi fazer. Aquele que muitas vezes tem um direito à moradia negado e o Estado precisa intervir, ex-vereadora Ana Corso, quem foi pesquisar foi a professora Ana Maria Camardello. E eu, prof, junto da vereadora Andressa, da vereadora Rose, do vereador Lucas, da vereadora Estela, travamos diversos debates sobre esses temas aqui, em especial quanto à xenofobia. Esse ano, em 2 oportunidades, eu e a vereadora Andressa precisamos recorrer ao Ministério Público Federal. Mas também tivemos a honra, a vereadora Rose Frigieri, de votar o Dia do Estudante Imigrante nessa Casa Legislativa, para afirmar todos os dias que nós somos uma espécie em viagem, profiana. Ninguém é daqui, e a senhora todos os dias prova isso junto das militantes da advocacia, dos militantes do CAN, dos militantes da dignidade humana e dos direitos humanos, prof. E eu fico muito feliz, nesses 2 minutos que me foram cedidos pelo vereador Lucas, em afirmar que ter sido aluno da senhora, como para mim, como para a vereadora Estela, como para a vereadora Andressa, falo o nome delas, alterou o rumo das nossas vidas, porque para entender de invisibilidade em uma sociedade que hoje opta por excluir todos os dias, nada melhor como alguém que dedicou a vida aos invisíveis e para romper essa cultura e construir uma nova sociedade. Parabéns, Ana Camardello. Nós, e falo o nome dos seus alunos hoje, eu acho que me sinto nesse direito, amamos ser seus alunos e hoje somos todos orgulhosos porque a senhora merece essa homenagem mais do que ninguém nessa casa. Parabéns, profiana. Convido, nesse momento, a homenageada Ana Maria Paim Camardello para receber a comenda medalha Percy Vargas de Abreu e Lima. E os demais integrantes da mesa também, por favor. Vem junto, Leonel. E agora ouviremos a saudação da nossa homenageada da noite, professora Ana Maria Paim Camardello, da tribuna. Boa noite a todas as pessoas queridas que estão aqui conosco, aquelas que nos assistem e aquelas que vão nos assistir, porque quando fica gravado, a oportunidade é maior. Eu estou muito emocionada.
Ainda bem que eu trouxe escrito e não tinha me dado conta que eu ia encontrar os meus queridos e queridas alunos e alunas, egressos. Sabia que teriam vários na plateia, mas não me dei conta que seriam tantos na mesa. E as palavras deles me emocionam muito. E eu dizia, vou começar a chorar antes da hora. Mas, enfim, eu sou uma pessoa humana e posso chorar. Gente, antes de mais nada, eu queria fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,69 m, 59 quilos, cabelo nos ombros, castanho, com algumas luzes. Tenho 60 anos, estou vestindo um vestido azul claro com laranja e uma camisa que é cor de terra vermelha. Alguns dizem aperol, eu gosto disso. Mas, enfim, vou começar a ler. E já dizia na mesa que eu sinto muito, mas eu não vou conseguir fazer só uma saudação. Porque para mim esse momento é um momento muito importante. Por tudo e por todos que participaram da minha trajetória. Mas eu prometo que eu vou ler, porque professor nunca termina a aula antes das 10h35, não é, professor Vanderlei? A gente tem que fechar o bloco. Então, em nome do presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Lucas Carenato, que antes dessa importante missão, ele foi nosso colega na UX e que talvez ele volte para alguns projetos, né, vereador Lucas? E eu tive o prazer de dividir alguns espaços com ele e fizemos excelentes discussões, eu tenho saudade disso. Então, em nome do vereador Lucas, eu saúdo cordialmente todas as autoridades que já foram aqui nominadas, de modo muito especial as pessoas que vieram de comunidades, dos movimentos sociais, da universidade, que é a minha casa, dos serviços públicos e das organizações da sociedade civil tão importantes para a nossa sociedade. É com grande emoção que recebo essa homenagem. Quero começar com um agradecimento muito profundo à minha amiga Ana Corso, autora da criação desse prêmio lá em 2023, quando era vereadora dessa casa. Mas também a Câmara Municipal, a Comissão de Direitos Humanos, vereadora Rose e amiga, por manter viva essa comenda, porque nada é garantido. A gente tem que alimentar e manter os espaços que vão sendo criados, e especialmente espaços simbólicos como esse. Então, a Ana criou, mas os vereadores e as vereadoras mantêm vivo isso ao longo de todos esses anos. Da mesma forma, agradecer à comissão, que foi especialmente designada para escolher quem seria o ou a homenageada. Não vou listar aqui todos os representantes, porque a vereadora Rose já listou. No nome do meu querido amigo Leonel, eu agradeço imensamente a honra e a confiança de vocês no meu nome, mas especialmente a generosidade. Porque tudo que falaram a meu respeito, esse grupo de pessoas estão juntos comigo sempre. Então é muita generosidade eu estar aqui hoje. Receber a comenda Percy Vargas de Abreu e Lima, que leva o nome de um advogado, educador e vereador, que faz da defesa da democracia, da dignidade humana, o sentido da sua vida, é uma honra e que me comove muito. Ao mesmo tempo, me traz uma grande responsabilidade. Mas eu preciso dizer, desde o início, que esse prêmio não é meu, ele é nosso, ele é de todos nós. Ele tem o rosto de muitos colegas de trabalho, de tantas áreas diferentes,
que eu tenho o privilégio de circular em muitas áreas dentro da universidade, com quem eu venho caminhando há mais de 30 anos na Universidade de Caxias do Sul. Tenho o rosto das equipes de pesquisa, extensão, das técnicas, dos técnicos, das funcionárias, dos funcionários, muitas vezes estes invisibilizados, mas que sustentam o cotidiano da universidade. Como eu sempre digo para as meninas das secretarias, a Franzinha está aqui, a Carol, a Ju, e outras não estão porque estão nos seus postos de trabalho nesse horário. Eu sempre digo para elas, o que seria de mim sem vocês? E eu mesmo respondo, nada. Porque elas estão sempre lá, sempre junto conosco, para resolver as nossas coisas. E sem elas, realmente, nós faríamos muito menos. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tenho o rosto dos estudantes, dos bolsistas da iniciação científica, que eu vejo aqui na minha frente, e tantos outros que passaram. Bolsistas da iniciação científica, tanto da graduação quanto do ensino médio. E muito me orgulha que os bolsistas do ensino médio, eu poderia fazer a seleção no CETEC, que seria muito mais simples para mim. Mas eu nunca selecionei alunos do CETEC. Não porque eles não são bons o suficiente, mas porque eles já têm muitas oportunidades. Eu sempre seleciono bolsistas das escolas públicas. E sempre... E sempre é um privilégio estar com estudantes que não tiveram as oportunidades que os nossos alunos do CETEC têm. E depois reencontrá-los, às vezes, e eles relatarem a importância de estar na universidade, de estar naqueles ambientes, na biblioteca, mas especialmente convivendo com os outros alunos bolsistas de graduação, de mestrado, de doutorado, que estão no núcleo. Quero agradecer também, de maneira muito especial, a minha família. Em primeiro lugar, ao meu pai, que me ensinou com exemplo o valor da honestidade e do trabalho, do respeito por todas as pessoas. Muito do que eu acredito sobre justiça e dignidade humana nasceu nas pequenas coisas que aprendi com ele. Desde muito cedo, ele me ensinou que o mundo não é igual para todos. Tem uma desigualdade atroz. Alguns já nascem com a vida feita, como ele dizia, e outros, a maioria, precisam lutar cotidianamente para construí-la. Também queria agradecer ao meu marido, meu companheiro de vida e de lutas por um mundo melhor, que partilha comigo sonhos, angústias, mas também esperanças, que me apoia e sustenta o campo nos momentos de cansaço e celebra cada pequena conquista, porque nos projetos por um mundo melhor, as conquistas são pequenas, mas são grandiosas, e cada uma delas é importante na transformação dessa sociedade. Sem esse amor e esse apoio cotidiano, eu não teria sustentado este caminho de mais de 3 décadas de trabalho. O seu apoio reforça todos os dias o nosso compromisso com as pessoas, com a construção de um mundo melhor. Te amo. Esse prêmio, então, também é deles. Quero fazer aqui um reconhecimento público à Universidade de Caxias do Sul. Foi dentro da UCS que eu encontrei as condições para desenvolver a minha trajetória acadêmica, com liberdade intelectual, 30 anos, com espaço para pesquisa comprometida com a realidade social. Todas as minhas pesquisas foram com a realidade social, com apoio para transformar inquietações em projetos e projetos em ações concretas na vida das pessoas,
cada vez que a gente chega nos bairros, na periferia, e nós sempre vamos com camiseta da UX, nós podemos circular em qualquer bairro desse município. Nós sempre somos muito bem recebidos, porque a UX é bem recebida e ela tem uma imagem muito boa nos bairros da periferia de Caxias do Sul. A UX, para mim, é bem mais que um local de trabalho, é também a minha casa. Às vezes até me confundo. Quando estou indo para a UX, eu digo que eu estou indo para casa. É um espaço de construção de humanidade. Prova disso é a presença de tantos colegas que eu vejo aqui, num período tão difícil, porque é final de semestre. Colegas professores, de diretores das áreas com as quais eu trabalho mais diretamente, que é a área de Humanidades, professor Vanderlei Carbonara, e a área de Ciências Jurídicas, professor Edson Dinon Marques. Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Everaldo Tiscon, nosso apoiador de tantas décadas, não só como pró-reitor, mas também como diretor de área, que sempre tivemos um apoio imenso dele, especialmente numa área que é uma área deficitária da universidade, e a gente sabe disso, mas a universidade mantém o nosso curso. Vice-reitor, Asdrubal Falavinha. Oxalá, nosso próximo reitor. Quem sabe? Para dar continuidade ao trabalho que essa gestão vem produzindo. E uma saudação e um agradecimento ao nosso reitor, professor Gelson Leonardo Reck, que, acima de tudo, é um humanista, defensor da autonomia universitária e que tem realizado uma gestão buscando a excelência na pesquisa, na inovação, no ensino, na extensão, e tem obtido muito êxito, mas sem nunca perder a sensibilidade social que lhe é peculiar. Em toda a sua gestão, todas as ideias que eu levei ao seu gabinete, de pronto foram acolhidas. Sua resposta sempre foi: quem conhece ele sabe que ele não me chama de profiana, ele me chama de Camardelo. Sempre. A resposta dele é sempre: Camardelo, avante, leve à frente seu projeto, tem total apoio. Objetivo como ele é, mas com uma sensibilidade social, porque todos os projetos sempre foram projetos sociais. Reconheço o privilégio de ser assistente social, a minha formação em serviço social que me permitiu transitar por tantas políticas públicas e sociais, compreender a estrutura que produz as desigualdades, como as minhas queridas alunas e egressas e egresso disseram, ao mesmo tempo encontrar espaços de esperançar, de organizar, de resistir. Gente, só tem 100 folhas, tá? Tudo isso desemboca inevitavelmente na luta pela efetivação dos direitos humanos. Não como um conceito abstrato, acadêmico, mas como comida na mesa. Teto, trabalho digno, saúde, educação, tempo de descanso, tempo de lazer, possibilidades de sonhar e oportunidades de realizar. Pois não basta nós termos sonhos, é preciso ter oportunidades de concretizá-los. Se hoje eu estou aqui, é porque muitas pessoas confiaram em mim e permitiram que eu entrasse em suas vidas, com um gravador na mão. Eu ainda sou do tempo do gravador, agora já mudou. Com um caderno de campo, com perguntas muitas vezes difíceis, que mesmo assim confiaram seu tempo, seus depoimentos, para que fossem transformados em evidências científicas, sem perder a humanidade daquilo que foi contado. São pedaços de vida, de memórias, de sentimentos, de dores e também de alegrias. Quero colocar, então, hoje, no centro desse momento, que é tão especial e importante para mim,
todas aquelas pessoas dos grupos minorizados, com quem tenho aprendido ao longo desses 30 anos. Catadores e catadoras de materiais recicláveis, pessoas idosas, crianças, adolescentes, juventudes, pessoas em situação de rua, que estão tão presentes na nossa vida e estão tão invisibilizados ou visibilizados só pela criminalização deles. Famílias da agroecologia que resistem arduamente ao sistema, porque nós não pesquisamos só em Caxias, nós pesquisamos em Bento, Farroupilha, IP, Vacaria, Gramado, Canela, toda a região Nordeste nós tivemos pesquisas. Os migrantes e refugiados, as famílias marcadas pela pobreza, pela violência, marcadas pela ausência de políticas. Pessoas que vivem em seu território, em seu corpo, as dores e as lutas da justiça. Que hoje, com eventos climáticos extremos, como o dia de hoje, têm sofrido na pele as consequências de algo que não foi produzido por elas, mas são as que mais sofrem. Todo o meu trabalho se deu com elas e para elas, tentando contribuir na construção de um mundo mais justo e igualitário. Quero que algumas dessas vozes sejam ouvidas aqui dentro dessa casa. Porque é por elas e com elas que essa comenda se faz sentido. Não teria sentido eu receber uma comenda delas, desta natureza, sem possibilitar que fragmentos das vozes dessas pessoas estivessem conosco. Em uma das pesquisas com catadores, um trabalhador me disse: o trabalho da gente é que nem sapato apertado, vai criando lesão. E esse sapato não é só físico, é o corpo que dói, é a renda que não chega, é o preconceito na rua, é a culpa que recai sobre quem vive do lixo, entre aspas, quando, na verdade, eles fazem um trabalho ambiental fundamental para toda a sociedade. Tive o prazer esse ano de conversar, e vamos continuar conversando, né, Libardi? Posso chamá-lo assim? E a Estelinha, vão ser eternos estudantes comigo, para a gente pensar um trabalho com a questão dos resíduos, da gestão dos resíduos como um todo na cidade de Caxias do Sul. Um outro resumiu a forma como eles tentam se proteger. A gente tem dor no corpo, mas a verdade é que a gente é saudável. A gente não tem tempo para ficar doente. Aqui, outro diz, aqui a gente se cuida, mas é como dá. Esse como dá não é um jeito de descuido de viver, professor Falavinha. É o jeito que sobra quando o Estado não chega, quando o equipamento de proteção é caro, quando a política pública é insuficiente, quando o reconhecimento não vem. Uma outra nos diz, uma outra catadora que é coordenadora de uma associação, me disse com uma sabedoria dura, que dói na gente. Ela diz: eu devo ter envelhecido uns 20 anos em 10, porque é um trabalho muito pesado. Outra fala: criei meus filhos, criei meus vários netos, tanto os meus quanto os deles, do marido. Essa é a realidade de muitas mulheres que envelhecem com dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalham na reciclagem, trabalham em casa, cuidam dos netos, cuidam dos filhos, cuidam das pessoas doentes e seguem sem a garantia de uma velhice tranquila. Outro trabalhador, ao falar da caminhada da vida, disse uma frase que eu não esqueço: eu me criei no pesado. Outro diz: das 7 da manhã até as 10 da noite. Tá que nem eu, né? O corpo vai se adaptando. Ele tem 69 anos. Essa expressão, me criei no pesado, poderia estar na boca de tantas pessoas idosas, de jovens em situação de vulnerabilidade, de imigrantes, de famílias que atravessam políticas públicas
como quem atravessa um labirinto. Porque acessarmos as políticas públicas para situações em vulnerabilidade não é algo simples. Por vezes, elas precisam percorrer inúmeras instituições para poder acessar os seus direitos. Há também uma dimensão de esperança teimosa. Um catador comentou sobre a política e as promessas. A gente tem esperança. É brasileiro, né? Tem esperança. Bah, vai entrar o fulano. Agora vai melhorar. Mas não muda. Sempre a mesma coisa. Outro diz, eles aparecem para tirar foto, depois somem. Isso eles dizem não só dos políticos. Nós, da academia, temos um compromisso importantíssimo. Porque nós, quando vamos fazer pesquisa e não levamos o retorno, não transformamos aquele conhecimento em mudanças concretas, eles também não vão nos aceitar de novo. Eles não querem que a gente apareça lá, tire fotos, tire depoimentos e depois escreva os nossos artigos, de preferência num A1, né, prof? Mas que não acontece nada na vida deles. Vou ir pulando algumas coisas que eu estou vendo que vocês estão cansados. Nas pesquisas, nós também registramos algo que dói muito de ouvir, que esses trabalhadores, são as falas deles, muitas vezes são tratados como subgente e, portanto, como se merecesse ter subvida. Quando um ser humano é visto como subgente, todos os direitos humanos ficam ameaçados, porque a partir daí se naturaliza que algumas vidas valem menos do que outras. E nós já sabemos onde essa história vai nos levar. Por isso, não há como falar de direitos humanos sem falar da desigualdade social que atravessa a nossa cidade, o nosso país. Direitos humanos não pode ser um luxo para alguns. Representa uma tarefa urgente em tempos rudes, em tempos que tanta gente trabalha até o corpo não dar mais. Como disse um catador, a gente só para quando o corpo não dá mais. Direitos humanos, para mim, trata do direito de não precisar trabalhar até o limite absoluto da dor. Trata do direito de envelhecer com proteção social. Trata do direito de uma criança brincar, estudar, sem ter que trabalhar. Trata do direito de um adolescente ser visto para além do bairro onde mora. Trata do direito de um jovem de qualquer raça, etnia e orientação sexual ser reconhecido como sujeito de futuro no presente. Ser reconhecido como sujeito de futuro no presente. Repito, ele precisa ser reconhecido hoje, não é no futuro. No futuro também, mas passa pelo presente. Trata de uma pessoa migrante reconstruir sua vida sem ser tratada como ameaça. Trata do direito de uma família não ser destruída pela fome, pelas drogas, pela violência. Trata do direito de uma cidade respirar ar menos poluído porque alguém lá na cooperativa separou e reciclou o que nós descartamos e que tenha o devido reconhecimento. Quero também lembrar aqui as muitas pessoas idosas com quem temos trabalhado, pessoas que viveram uma vida inteira de trabalho pesado, muitas vezes sem registro, sem previdência, e que ao chegar aos 60, 70 anos ainda precisam escolher entre comprar um remédio ou comprar a comida. A velhice nesses corpos não é apenas uma fase da vida, é a síntese de todas as desigualdades acumuladas. Em cada pesquisa, em cada projeto, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Levei roteiros de entrevista, referências teóricas, categorias de análise. Voltei com histórias, com lágrimas, com risos, com silêncios que gritam e que dão um nó na garganta. E com uma certeza: a universidade só faz sentido quando se deixa atravessar pela vida das pessoas, dos territórios, da comunidade. Desse modo, a Comenda Percy Vargas de Abreu e Lima, hoje, coloca luz
sobre essa trama de relações. Mas ela também faz um chamado a todos nós, faz um chamado à universidade, para que siga sendo comunitária, privada sem fins lucrativos. Então, pública no sentido mais profundo, comprometida com a cidade, com os territórios, com os sujeitos coletivos, com os movimentos sociais, com quem foi empurrado para as margens. Também essa comenda faz um chamado para o poder público, especialmente a essa casa, para que as pesquisas, os diagnósticos e as vozes que nós recolhemos não fiquem apenas em relatórios e livros, mas se transformem em políticas públicas continuadas. Não adianta a gente ter políticas públicas pontuais. Em políticas continuadas, políticas para catadores, catadoras, para as pessoas idosas, para os adolescentes, para as juventudes, para a infância, para a população migrante, para a questão ambiental. Também faz um chamado a cada um de nós, como cidadãs e cidadãos de Caxias do Sul, para que deixemos de tratar a pobreza como uma paisagem natural. Não é natural. E passemos a tratá-la como aquilo que de fato é, uma violação de direitos humanos. Nos tempos rudes que vivemos, eu gosto de lembrar de uma passagem que nós escrevemos num livro, parafraseando Frei Beto. Talvez eu não possa ver as mudanças pelas quais eu luto, mas ainda assim faço questão de morrer sendo semente. Semente que foi plantada por tantos e tantas que vieram antes de nós, como Percy Vargas de Abreu de Lima, que acreditaram na democracia, na dignidade humana, quando isso custava muito caro. Então, hoje, ao receber essa comenda, eu renovo meu compromisso de seguir trabalhando, para que a nossa cidade seja um lugar onde ninguém seja tratado como subgente, onde os catadores e catadoras sejam reconhecidos como trabalhadores essenciais, onde o envelhecimento seja sinônimo de dignidade, onde as crianças e os adolescentes tenham seus direitos garantidos, onde as juventudes possam sonhar sem pedir desculpas, onde os migrantes e refugiados sejam acolhidos, onde o meio ambiente seja cuidado com justiça, onde a universidade, a nossa universidade, permaneça permanentemente de portas abertas para a vida real. Esse prêmio é dos catadores e catadoras que nos disseram que o trabalho é que nem sapato apertado, é das mulheres que envelhecem carregando o mundo nas costas, das crianças que ainda acreditam que tudo pode ser diferente, dos jovens que resistem, das famílias que lutam todos os dias para sobreviver, dos estudantes, das estudantes que insistem em estudar em meio a tantas dificuldades. Os nossos alunos são alunos trabalhadores, quando eles deveriam só estar estudando, se preparando para vir a ser trabalhadores. Também esse prêmio é dos colegas da universidade que não desistem de fazer ciência comprometida com a transformação social, dos gestores da UX que nos fornecem as condições para tal. Muito obrigado por confiar em mim, muito obrigado por me permitir encaminhar ao lado de vocês, que essa comenda não seja um ponto de chegada, mas um ponto de partida para mais diálogo, mais escuta, mais cuidado e mais coragem política de todos nós para operarmos transformações. Que possamos, juntos e juntas, fazer dessa cidade um lugar onde os direitos humanos não seja apenas uma expressão em um diploma, mas a experiência cotidiana de justiça, de respeito e de valorização à vida. Desculpa por me alongar e muito obrigada.
Eu passo os trabalhos à segunda vice-presidente da mesa, a vereadora Andressa Marques, para que eu possa me manifestar. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Sei que falar depois da nossa homenageada é um grande compromisso e desafio. Mas, Prof. Ana Camardello, é uma honra estar presidente da Câmara quando esse poder legislativo, que tem mais de 130 anos, ele faz justiça. E faz justiça, na minha ignóbil opinião, por dois motivos. Primeiro, quando a sempre vereadora dessa casa, Ana Maria Corso, propõe a criação de uma comenda intitulada Percy Vargas de Abreu e Lima. Um homem público da nossa cidade, vereador desse parlamento, que teve o seu mandato cassado de forma arbitrária, num processo eivado de problemas, sem seguir o ato legal estabelecido do regimento à época, sem direito à ampla defesa, num momento de exceção da história do Brasil. Em 2015, essa casa, por proposta do então vereador do PCdoB, Henrique Silva, nosso amigo Queixo, ele provocou de que o mandato fosse devolvido ao Percy Vargas de Abreu e Lima e a 17 suplentes da antiga Aliança Republicana Socialista, que, como nós, colega vereadora Andressa Marques, vereador Cláudio Libardi, vereadora Estela Balardim, foram eleitos pela população caxiense e, num momento de arbítrio e de exceção do Estado brasileiro, foram expurgados dessa casa, sem direito à ampla defesa, num momento dos mais tristes da nossa cidade. Lá em 2015, se não me falha a memória, 2 ou 3 ainda estavam vivos, um deles era o saudoso Seu Pizete. Percy Vargas de Abreu e Lima não teve essa graça de ter o seu mandato devolvido. E por isso que é feliz nós estarmos aqui lembrando da figura de um parlamentar que teve o seu mandato cassado, e isso não foi algo que atacou só o Percy, mas que atacou a toda a sociedade caxiense. Porque qualquer mandato na democracia que é vilipendiado, toda a sociedade também é atacada. E, em segundo lugar, que é homenagear uma professora que tem, e aqui parafraseio, me chamou a atenção essa categoria de ciência comprometida com a transformação social. E isso não é coisa de comunista, isso não é coisa dos subversivos. Isso é coisa de quem coloca em prática a Constituição Cidadã de 1988 e é que coloca em prática aquilo que a gente jura quando se forma, seja como assistente social ou como historiador, no nosso caso. Parece revolucionário isso hoje, vereador Cláudio Libardi e vereadora Rose Frigeri. Mas é importante, e a senhora tem na sua trajetória isso marcado. E que bom, vice-reitor, professor Asdrubal, que o senhor está aqui, vice-reitor, parece que futuro reitor da Universidade de Caxias, o senhor que é um homem, um médico brilhante, na certeza que a nossa Universidade de Caxias, e digo a nossa porque eu passei os melhores momentos da minha formação acadêmica na Universidade de Caxias do Sul, da trajetória profissional também, siga cuidando da nossa universidade para que ela seja esteio para a ciência comprometida com a transformação social, para que ela seja guarida às homenagens daqueles que lutaram e seguem lutando pela democracia. Porque isso é importante. Durante muito tempo a universidade cumpriu esse papel. Hoje nós temos outras instituições de ensino superior, mas a UCS é a nossa referência dessa mesa
Todos nós, eu acho que nos formamos, somos egressos. A vereadora Rose lembrava que foi a primeira mulher presidenta do DCE da UX. Eu fui tesoureiro à época da gestão do saudoso companheiro Marcelo Souza Santos, Goiaba. E, enfim, a UX atravessa a vida de muitos dessa casa. Doutor Leonel, advogado, e aqui também da OAB. Digo ainda, professora Ana Camardello, que é muito bonito nós estarmos aqui nessa semana de dezembro. A nós que somos africanistas, o vereador Cláudio Libardi sempre me provoca, porque cada um fala do seu lugar, né? E o meu lugar é de um negro professor, de um negro estudioso, enfim, que se pretende da área da educação e da história, e de alguém que circula pelas religiões de matriz africana. Irmã Celsa, aqui minha amiga, tive uma formação católica e cristã. E nessa semana, para nós africanistas, o 8 de dezembro é o dia da orixá Oxum. Oxum, que é a orixá da sensibilidade, a orixá da fertilidade e das águas doces. Mas Oxum, que é a orixá da justiça serena, comprometida com a luta e com a firmeza necessária para o cuidado. Então, também acho que tem uma série de elementos que atravessam uma homenagem aos direitos humanos na semana em que nós, africanistas, lembramos a Oxum, e aos católicos, Imaculada Conceição, aqui também tão lembrada na nossa cidade. Enfim, sem delongas, os temas que a professora Ana Camardello trabalha, seja dos catadores, lembrava aqui da minha amiga da Tati, da mãe Tati, e do pai Cláudio, e de tantos catadores e recicladores da nossa cidade que vivem em extrema dificuldade, sem apoio do poder público, e ao mesmo tempo aqui nessa casa são atacados cotidianamente, e graças aos catadores que menos material, que pode ser seletivo, não vai para o aterro da nossa cidade, graças a esses catadores sem apoio da sociedade, sem apoio do poder público. Ao trabalho com as pessoas em situação de rua. E aqui nós vivemos numa cidade que há 2 anos atrás, numa situação de frio extremo, nós tivemos uma autoridade da nossa cidade conclamando as pessoas a não darem comida para as pessoas, irmã Celsa. A senhora pense, nós que tivemos uma formação cristã e católica, tiveste fomes e me deste de comer. É bíblico, foi Jesus que disse isso. Imagina, e se conclamou a população a não dar comida para as pessoas. É disso que nós estamos falando. E nessa casa aqui, várias vezes, se criminalizar a essa população sem políticas públicas. É que o Rafael, que é servidor e representa a FAS, e o prefeito Adiló, tem essa compreensão, mas muitas vezes de uma dificuldade extrema, sem recursos, sem política pública para a saúde mental, para atender essa população. E a criminalização é sempre mais tentadora, né, Ana? É mais fácil criminalizar as pessoas em situação de rua quando não se tem política pública. No tema da agroecologia e de segurança alimentar, Caxias é a cidade que mais produz hortifruti granjeiros no Rio Grande do Sul, professor Cláudio. E em Caxias, 40 mil pessoas no Natal, 40 mil pessoas no Natal vão dormir com fome. E isso é algo que bate muito profundamente. Eu venho de uma casa que a gente sempre comeu com abundância. E o Natal é um momento que todos nós vamos nos encontrar com os nossos e com as nossas e vamos ter uma comida melhor, não é isso? Todo mundo aqui come bem, tá, mas no Natal nós vamos ter uma comida legal, todo mundo vai estar asseado. E as pessoas, professora Ana Camardello, do Beco do Xamixunga, lá do Pantanal, lá do Reolon, lá da Chapa do Planalto, lá do Parque dos Pinhais e de tantos outros lugares da nossa cidade que são minorizados e invisibilizados, vão dormir com fome. E no tema dos migrantes e dos refugiados, quando aqui nessa casa se diz que o município de Caxias do Sul, e amanhã, colegas vereadores e vereadoras, nós temos uma das discussões mais importantes dessa Casa Legislativa, que é votar o orçamento. E nós não estamos votando o orçamento de Jaquirana, professor Luciano Piccoli, professora Cleudete.
Nós não estamos falando de Jaquirana, em que pese todo o meu respeito por Jaquirana e Cambará, mas nós estamos falando do segundo maior orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui se responsabiliza os migrantes, doutor Leonardo Maineri, por gastar muito dinheiro e por o nosso orçamento estar enxuto. Se falou aqui, secretário de orçamento do município de Caxias. E eu quis dar toda essa volta só para justificar a trajetória e o trabalho da prof. Ana Maria Camardello, que na ciência, na academia, consegue romper essa barreira, porque a academia é um espaço de vida, de esperançar com um compromisso na vida e com o contato e a melhoria da vida das pessoas. Que essa Casa Legislativa siga tendo esse compromisso de saudar, de homenagear a todas essas cidadãs e cidadãos que dão a vida por construir uma cidade melhor para todos e para todas. Vida longa e parabéns à nossa querida amiga e professora Ana Maria Camardello. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. Ao encerrar esta solenidade, estendemos os nossos agradecimentos pela presença das autoridades, representantes das entidades e amigos que nos prestigiaram nessa noite. Para finalizar, convido para a imposição de respeito acompanharmos a execução do hino de Caxias do Sul. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Tenham todos e todas uma boa noite.